Bem-vindos à nossa live aqui, Livros Livres. Para quem nos acompanha, tá ligado, né? A gente terminou na semana passada o nosso primeiro livro do Clube de Leitura desse ano, que é Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria. Se você ainda não leu, pega o livro para ler, dá uma olhadinha no nosso Telegram, Livros Livres, e dá uma olhadinha em todas as nossas lives, tem também no nosso canal do YouTube, Maná Católica Oficial, para você acompanhar, tá bom? Estamos aqui com o professor Manuel Rolf e também a Cris, que está aqui hoje, que hoje a nossa live, a gente deu uma paradinha em relação aos livros, a gente retoma semana que vem. Hoje a gente vai fazer uma live sobre hábitos de leitura e qual a importância da leitura. Então, se você... eu sempre gostei dessa ideia de ler, eu gosto, acho tão legal, né? O pessoal que fala dos autores e tal, mas eu não consigo criar um hábito de leitura. Eu não consigo ter aquela permanência de pegar um livro, ler até o final. Eu não sei como é que faz isso, eu não consigo me organizar. Então, essa live é para você, tá bom? Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Boa noite. Então, assim, primeiro uma breve contextualização. Nós fizemos, já temos um clube de leitura, já tem um percurso em que já passamos por 8 livros, vamos pegar o 9º livro na próxima semana. E começamos, portanto, com o Fahrenheit 451, depois 1984, Admirável Mundo Novo, que são distopias, os 3, A Máquina do Tempo, uma ficção científica, depois uma obra de filosofia social que é a Utopia, do Thomas More, uma obra de pensamento militar, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, uma autobiografia espiritual, que foram Confissões de Santo Agostinho, pegamos Os Delitos e das Penas, que é uma obra de direito penal passada. Então a gente tem uma variedade de livros, ficção, não ficção, abrangendo diferentes gêneros literários. E quando iniciamos, antes mesmo de dar o pontapé inicial com o Fahrenheit 451, nós fizemos uma live mais ou menos com o mesmo objetivo, de falar da importância da leitura e de dicas para ajudar a quem quer criar um hábito de leitura. Só que naquela ocasião era mais um bate-papo, um brainstorm, uma sementeira de ideias, em que estávamos, além de mim, o João Lucas e o Guilherme, que são leitores viscerais. O Guilherme também é advogado, e o João Lucas trabalha com livraria também. E aí a gente conversava, não de modo muito sistemático, e em especial enfrentando o grande dilema, o grande desafio de, numa civilização da imagem, em que a gente é chamado a atenção por várias telas, telinhas e telões, em que nos dispersam, distraem, a pessoa buscar desenvolver um hábito de leitura. Então esse foi o contexto ali. Hoje aqui, aproveitando essa parada que a gente sempre dá entre uma leitura e a outra, então veio a ideia de falarmos desses benefícios da leitura e de como criar esse hábito de maneira mais sistemática, em apontar mais um passo a passo, dicas mais precisas, que, portanto, assumem uma conotação totalmente diferente do vídeo anterior. O vídeo anterior está também no canal do YouTube da Maná, além de no Instagram, canal do YouTube Maná Católica Oficial. Podem recuperar esse vídeo, ele é interessante em função dessa perspectiva que, portanto, nós não vamos abordá-la aqui. Então, vamos fazer de um modo mais sistemático. E para ajudar essas questões mais sistemáticas, da gente elencar esses pontos de benefícios, e depois a gente vai parar para pensar sobre as dicas, eu vou me socorrer primeiro de dois textos. Um texto que está no blog da PUC do Rio Grande do Sul, cujo título é Hábito de Leitura estimula o cérebro e promove benefícios para a saúde mental. Então, nessa matéria da PUC do Rio Grande do Sul, ela é baseada principalmente em entrevistas que são colocadas de maneira sistematizada no texto corrido, com 2 professores lá da PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Augusto Buchweitz, se a pronúncia do sobrenome não estiver correta, me perdoe, né? Que ele é do Instituto do Cérebro, lá da PUC do Rio Grande do Sul, INSER, e
também professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, também lá da PUC do Rio Grande do Sul. E também com a professora de Letras de Língua Inglesa, Aline Fay, FAY, né, que é a coordenadora do curso de licenciatura em Letras lá da PUC do Rio Grande do Sul. Então, o professor Augusto Buquevaz, ele observa que o hábito de leitura tem relação comprovada com a melhor qualidade de saúde mental. Né? Então, esse é um ponto que ele apresenta e chama a atenção. A professora Aline Fay, aí ela vem buscando observar isso, quer dizer, acentuar essa relação entre a leitura e a qualidade de ação, e a qualidade de saúde mental. Como é que a leitura, essa atividade da leitura envolve na redução do estresse. Aí a professora Aline Fay ressalta que pesquisas já demonstram resultados positivos sobre essa contribuição. Aí abre aspas para citando a professora Aline Fay. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Sussex mostrou que ler ajuda a reduzir em até 68% os níveis de estresse. Durante o estudo, os sujeitos analisados diminuíram a frequência cardíaca e aliviaram a tensão dos músculos. Fecha aspas para a professora Aline Fay. Mais adiante, então, a matéria da PUC do Rio Grande do Sul diz: os benefícios da leitura não atuam no nosso cérebro apenas no presente. Estudos apontam que ler pode ser uma forma de proteger a mente contra o surgimento de doenças neurodegenerativas. Segundo a professora Aline, quando lemos, melhoramos o funcionamento cerebral, o que ajuda a atrasar sintomas de doenças como demência e Alzheimer. Ela destaca que inúmeras pesquisas comprovam o aumento das conexões neurais durante a leitura. Um desses estudos, realizado pela Universidade Emory, descobriu que ler afeta nosso cérebro da mesma forma como se realmente estivéssemos vivenciando os eventos sobre os quais estamos lendo. Diante disso, a professora ainda aponta que, ao lermos, podemos aumentar nossa empatia, ou seja, a capacidade de compreender e se solidarizar emocionalmente com o outro. Mas, aí era o professor Augusto Buquevaz, nem todos os gêneros agem da mesma forma. Diz o professor Augusto Buquevaz que, de acordo com o conteúdo de cada história, outras regiões cerebrais são ativadas, resultando em comportamentos, emoções e experiências distintas. Durante a leitura, as histórias de suspense, por exemplo, fazem a ativação do cérebro. Durante a história de suspense, tem relação direta com a experiência do leitor. Os leitores que relataram ter ficado mais envolvidos com a narrativa foram os mesmos que tiveram maior ativação de uma circuitaria do cérebro que envolve tentar antecipar o que vai acontecer, inferências futuras. Ele também frisa que especialistas no estudo da memória reforçam a importância do aprendizado constante e do hábito de leitura. Abre aspas, né, professor Augusto Buquevaz. Então ele diz assim: o nosso ilustre professor Ivan Izquierdo, um dos maiores especialistas em memória do mundo, frequentemente ressaltava em suas entrevistas que profissões como a de professor e artista de teatro, entre outras, por envolverem a leitura e a aprendizagem constantemente, são profissões que ajudam a proteger o cérebro de quem as desempenha. Então, isso em termos de pesquisa, a matéria então, quem quiser, é fácil de achar no Google, está no blog da PUC do Rio Grande do Sul. A matéria chama-se Hábito de Leitura estimula o cérebro e promove benefícios para a saúde mental. E eu vou agora me socorrer de um outro texto,
que é um texto que está no blog de uma instituição muito bacana, que vale a pena vocês conhecerem, que chama-se Crescer Sempre. Crescer Sempre é uma associação sem fins lucrativos que ela busca beneficiar os moradores de Paraisópolis, que é um bairro favelizado enorme em São Paulo, na cidade de São Paulo. Já foi até objeto de aparecer no cenário em novela e tudo mais. E que, portanto, busca beneficiar moradores dos arredores, certo? E aí tem uma série de atividades, desde a primeira infância até depois estudos mais avançados. Então tem diferentes atividades. O site é muito legal, o site é www.crescersempre.org.br. E nesse site eles têm, né, então, preocupados com desenvolver boas práticas, essa ONG, né, Organização Não Governamental, ou SC, uma organização da sociedade civil, ela tem na página dela, desse blog, um texto sobre hábito de leitura. E nesse texto sobre hábito de leitura, tá, então na página Crescer Sempre, então vai achar onde? www.crescersemple.org.br/hábito-de-leitura. Vai achar esse texto lá. E aí, os benefícios da leitura, então eles apontam os seguintes benefícios aí. Primeiro benefício, experienciar outras realidades. Né? Quer dizer, então, à medida que você lê e você está envolvido com a leitura, você experiencia, né? Não é vivência, você está vivendo na prática, de algum modo você experiencia aquilo que você está lendo, à medida que você se envolve com aquela história. Depois, o segundo benefício é que quem lê adquire conhecimento. Um terceiro, né, que a gente volta e meia comenta quando a gente faz o nosso clube de leitura, livros livres, né, que a gente encontra uma palavra, examina a palavra, essa palavra no texto. Então, quer dizer, que é aprimoramento do vocabulário. Então, um terceiro benefício é aprimoramento do vocabulário. O que, a longo prazo, auxilia a se comunicar melhor, para que você aumente o seu vocabulário. Então, experienciar outras realidades, adquirir conhecimento, aprimoramento do vocabulário. Quarta, desenvolvimento do pensamento crítico. Por quê? Porque você agrega diversos tipos de conhecimento e habilidades de compreensão. E isso acaba, à medida que você vai aumentando o seu quadro referencial, porque você vai ampliando esse conhecimento, habilidade de compreensão, isso permite que você desenvolva o seu poder de argumentação. E tudo isso fica mais aguçado. Não é? Então você tem esses elementos. Aumentando o seu quadro de referências, de conhecimento que você vai tendo, em função das várias leituras, você tem também o estímulo para a criatividade, porque referências são essenciais para o processo de criação. Quanto mais bagagem cultural você possui, mais condição você tem de sentir estimulado, né, desenvolver. O estímulo é uma coisa que vem externo, né, para dentro, e aí a partir daí você pode se motivar e desenvolver respostas criativas a desafios, dilemas, problemas que você possa ter. E nesse somatório todo, portanto, você vai ter, no final das contas, uma melhoria do raciocínio, porque você vai aumentar o seu poder de interpretação, porque você vai perceber várias possibilidades no que você vai avançando na leitura. Você melhora a concentração, né? Quer dizer, muitas vezes a gente pensa assim, como é que eu vou vencer? Eu preciso me concentrar para ler. Aí fica um pouco quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas o fato é que se você começa, você insiste, aos poucos, né, a sua concentração aumenta. Você conseguiu criando esse hábito de leitura. Então, porque a pessoa que ela tem o hábito de leitura, ela necessariamente tem que se concentrar. Né? Concentra, você tem esse hábito de leitura. Exercita a memória e organiza as ideias. Por isso, essa melhoria de raciocínio. Seriam esses os principais benefícios mentais que o blog do Crescer Sempre listou para nós. Daí, naquela live que a gente comentou, inicial da Maná, a gente conversava sobre a leitura, eu ter sugerido o neologismo, né? Porque a gente fala muito em empoderar,
né? Que é uma palavra terrível. Empoderar, na verdade, ela tem dois sentidos. Na sua origem nos Estados Unidos, a empowerment, né? Ela já vinha no primeiro sentido de você dar poder a alguém. Então isso envolvia grupos empresariais em que você concede poder para pessoas subalternas decidirem sobre questões dentro do âmbito delas, então dar poder, né? Mas ao mesmo tempo que essa palavra chega nesses movimentos identitários, aí você entra a questão de ler esse poder como você empoderar pessoas e determinados grupos dentro da sociedade. E aí vai-se, para alguns, vamos dizer assim, não, ninguém dá poder a ninguém, é você que se dá poder. De qualquer maneira, dentro desse contexto, em que você vê que as relações humanas passam por questões políticas, empoderar é sempre visto como antônimo de subserviência. Então eu não ser subserviente, mas se eu me empodero, portanto alguém vai ser subserviente a mim, eu vou me impor àquela pessoa. Não é? Quer dizer, então, daí que é um termo terrível, porque na verdade ele coloca pessoas contra pessoas, e para que eu me empodere, portanto, na prática, para que eu perceba que eu estou empoderado, eu tenho que se submeter a alguém, né? Tem que ter algum submisso, algum grupo que eu vou ter que combater para poder me empoderar, digamos. E aí eu sugeria, por mais que o prefixo em e o prefixo in, o em e o in são variações um do outro que envolvam você trazer para si, né? Quer dizer, então, introjetar algo, mas eu sugeria um neologismo empoderar, porque empoderar, ele não necessariamente, não é você buscar submeter o outro, mas é você perceber que você adquire poderes e que esses poderes são especiais, né, que te ajudam a você, do ponto de vista um protagonista. Então, a gente brincava naquela live, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, responsabilidade, serviço, atender, ajudar, né? Então, e que esses poderes a gente não estou aqui, né? Melhoria de raciocínio, criatividade. Então, quer dizer, você veja que para tudo isso que está dito aqui, não envolve você submeter o outro, envolve o seu crescimento pessoal. Então é diferente isso, né? Quer dizer, então, não com essa noção do empoderar, no sentido de você submeter uma outra pessoa para você se sentir assim, mas você perceber que você se torna uma pessoa melhor no que você desenvolve essas capacidades, né? Então esses poderes. Bom, e aí vem a discussão, que coisa bacana, maravilhosa, nossa, tanta coisa boa, mas enfim, vamos fazer, vamos adquirir um hábito de leitura, né? Como é que a gente pode fazer isso? E aí, o blog, a página do Crescer Sempre, ela nos coloca 8 pistas para a gente poder desenvolver, né? Um hábito de leitura. Então, primeiro que ela diz assim, primeiro, interesse. Você pegar temas de interesse, né? Quer dizer, um assunto que te interessa, para você ler algo que te interessa. Você tem um interesse e partir desse interesse. Aqui no Clube de Leitura Livros Livres, a gente propõe que o grande interesse não seja um tema em particular, mas o interesse seja a nossa capacidade de compreender o mundo onde a gente vive. Porque todos os livros que a gente escolhe, né, dentro da curadoria aqui do Livros Livres, para poder trabalhar, para poder fazer leitura coletiva, são livros que impactaram e impactam o nosso mundo. Eu sou um ser dentro desse mundo, eu faço parte dessa sociedade, dessa civilização. Então eu recebo as consequências, os influxos do que esses livros provocaram lá atrás, ou por conta do impacto que eles provocaram. Seja porque deles brotaram coisas que tiveram consequências lá na frente, seja porque eles nos alertam sobre tendências que se desenvolveram ali e por isso eles passaram a ser muito lidos para poder ajudar a compreender a sociedade. Só que muitas vezes esses livros, eles são, à medida que tudo que é muito lido, muito comentado, muito debatido, todo mundo tenta aprisionar dentro de bolhas. E a nossa proposta é quebrar essas bolhas, é poder compreender esses livros a partir do seu contexto histórico, da perspectiva do autor, de uma maneira mais integral, e sugerir
propostas de leitura que deem conta disso tudo. Ora, proposta de deem conta disso tudo, inevitavelmente, né, quem já passou pelas nossas lives vai observar que a gente sempre aponta uma leitura que, em geral, não está aí na linha de frente. Né? Assim, a gente desenvolve uma leitura à margem daquelas que são dominantes por aí, por qualquer um desses textos. Né? Quer dizer, então, vamos imaginar, lá atrás, um livro hoje é muito citado tremendamente, foi o nosso segundo livro no Livro dos Livros, que é 1984. 1984, se você pegar todas essas leituras sobre 1984, e há inúmeras lives, leituras, interpretações, todas elas tentam prender o livro dentro de uma bolha. Ou ele está para defender a esquerda contra a direita, ou a direita contra a esquerda. Isso é polarizado, ideologizada, então se faz isso. Né? E nunca foi isso que o autor pensou, o George Orwell. E a gente buscou justamente demonstrar que o Orwell, que é um autor de esquerda, ele denuncia que qualquer sistema, qualquer regime político, não só ditaduras, fascismo e tudo mais, mas mesmo democracias, podem criar uma sociedade como a de 1984. Tá? Não é à toa que o lugar onde tudo se passa é Windsor, né? Que é o socialismo inglês. Então, quer dizer, e ele era um socialista, então ele está denunciando todo mundo acima de questões ideológicas. Isso vocês não vão ver em nenhum outro lugar, além do Livro dos Livros. Ninguém assume essa postura e afirma com clareza, e debate e demonstra que é isso mesmo. Porque cada um tenta fazer do livro o seu parceiro. Né? Quer dizer, aqui não, a gente quer compreender o impacto, e justamente quer dizer, um livro que hoje ele é assumido por vários grupos diferenciados, cada um quer trazer para si. Não, o livro é muito mais amplo. Tá? Então isso a gente fez com todos os livros. Todos os livros que eu li aqui, a gente desenvolveu isso. Então a nossa proposta a gente convida porque a gente quer dar as mãos uns aos outros. É um clube de leitura, ele é uma experiência coletiva. Então, nesse aspecto, é muito mais interessante você pegar um tema em particular, quer dizer, um objetivo. Qual é o objetivo? Compreender o nosso mundo. Tá? Então, o interesse que nós propomos é que as pessoas se disponham a ter interesse por tentar compreender o nosso mundo a partir dos livros que fizeram esse mundo aí, ou denunciaram esse mundo que está aí, ajuda a compreender esse mundo que está aí. Segundo, definir metas reais e alcançáveis. Tá? Então, assim, como a gente, uma segunda condição para os livros do Livros Livres é que sejam livros que também sejam de fácil acesso. Então, que não seja necessário que você compre um livro na livraria ou uma edição em particular. O que você pode achar em PDF, você pode baixá-lo, você pode ir ao sebo. O livro tem diferentes edições, não é? Quer dizer, então a gente busca livros, portanto, de fácil acesso, porque tem que ser algo alcançável. Não ajuda a pegar um livro que pouquíssima gente vai ter condição de adquirir, né? Porque é muito caro, ou que seja, ou só o livro físico. Então, alcançável. E as metas reais é que a gente busca estabelecer um cronograma. Esse cronograma é um cronograma de leitura pensado a partir da divisão de páginas. Cada numeração de página ali em cada dia é a meta que você deve alcançar até aquele dia. Tá? Então, metas reais alcançáveis, que a gente entrega o cronograma, mas que a execução desse cronograma ele vai depender sempre da rotina e disponibilidade de cada pessoa. Então, cada pessoa, né, participando do clube, ela vai pegar aquele cronograma como uma sugestão, uma referência, um horizonte, e a partir dele vai se adequar. Né? Porque tem dias que a pessoa tem mais atividades, tem menos, e pode avançar um pouco mais a leitura, um dia que avança menos, para poder se arrumando ali dentro e sabendo que a gente tem as lives para conversar sobre o que já foi lido. Né? Tem lá para apresentar o livro, depois o que já foi lido, trocar ideias. Então, o segundo é definir metas, portanto, primeiro, interesses, segundo, definir metas reais e alcançáveis. Terceiro, desfrute dos momentos vagos.
Né? Por mais que a gente tenha correria na vida, algum momento vago tem. Então você desfrute desses momentos vagos. Utilize esses momentos vagos para inserir a leitura na sua rotina diária. Aí o Christian sempre ele sugere, a gente pode achar que pode ser complicado, mas não. Se você chegar, então ele sugere que você carregue consigo na bolsa, numa pasta, livros curtos e pequenos, que você possa, né, num momento vago, eu estou no trânsito, estou em algum lugar, numa fila, você pega, né, e lê. Né? Então, não tem problema de você tentar ler 2 livros, né? Quer dizer, então, mas assim, dentro alcançável, né? Então, livrinhos curtos, contos, pequenininhos, você vai e você lê. Né? Aí você pode, para além da proposta da leitura que a gente esteja fazendo, se você não tem, por exemplo, o livro, né? Os nossos livros em geral a gente tem livro de bolso, né? Às vezes tem um livro maior, né? O meu 74 é maior, mas esses últimos têm sido de bolso. De qualquer maneira, é isso, né? Você também criar como elementos de favorecimento, uma ferramenta, um outro livrinho que você pede qualquer para você chegar e ir lendo. Né? Aliás, esse hábito é muito interessante se a gente começa a ter esse costume. Eu comecei a ter esse costume de colocar um livrinho na bolsa, então assim, fila, tá na barca, tá no ônibus, às vezes a pessoa não gosta porque tremula um pouquinho, né? Mas assim, barca, qualquer fila, e a hora passa com mais prazer, né? Porque ninguém gosta de ficar em fila de banco, fila de qualquer coisa. Você tá com um livrinho ali, além de você começar a ter gosto, se acostumar com a leitura, te ajuda a passar o tempo de uma forma mais agradável. Então assim, coloca um livrinho, sabe que põe um livrinho pequeno na bolsa, não vai fazer peso, não vai fazer grande volume, e você vai fazer, aquela coisa, é o hábito, né? Você vai fazer aquele costume. Não, se eu estou numa fila, já tenho um livro na mão e eu vou me habituando. E hoje tem livro em PDF, tem livro que você vai estar com um livro no celular, então é fácil, né? Eu já queria, você no trânsito, você tem que ter cuidado, você está no metrô, está no ônibus, ficar atento ao ponto onde você tem que parar, porque assim você tem envolvido. Que ou você se estiver lendo no celular, cuidado para não ficar sem celular. E volta e meia isso acontece, né? Você leitura, é bom você estar com um livro físico. Eu gosto sempre de livro, você vai anotando, né? E marcando e assim por diante. E eu já sou um caso meio tempo, eu já desenvolvi o hábito de ler andando, né? Então eu já consigo ler, né? Muitas vezes estou lendo, tomando nota. Ele é estranho, então para pessoas normais. Portanto, então, interesse, definir metas reais alcançáveis, desfrutar dos momentos vagos. 4. Explore sua imaginação. Isso é muito interessante, isso é muito legal, assim, porque a gente lida com as telinhas, telões, como se fosse a coisa que a gente conversou muito naquela live anterior, comentava sobre enquanto elemento dispersivo. Né? Mas a gente pode fazer uso desse material como forma de você ajudar a construir na imaginação em torno que você esteja lendo, de você enriquecer, de você perceber os cenários, as coisas envolvidas, assim, por exemplo, no grupo do Livros Livres, do Telegram, a gente tem um espaço para troca de informações, para colocar ali vídeos, sugestões de filme, que agreguem, porque é muito importante que o hábito de leitura, ele cresce quando você começa a ser um leitor, você mesmo um leitor pesquisador. Opa, deixa eu ver isso aqui, né? E vai lá atrás. Dá prazer, né? Dá prazer, porque você vai criando uma reflexão mais substantiva e você vai mergulhando mais no texto. Então, a gente às vezes recebe sugestão, né? Muito poucas, mas já recebeu sugestão ali no Telegram. Mas de qualquer modo a gente sempre coloca ali, sempre indica, né? Então, do último aqui, do Delírio das Penas, a gente sugeriu Báthory, né? Quer dizer, da Condessa Sangrenta, então que tem lá cenas explicando como é que era o direito penal à época do Beccaria, que foi o último livro que a gente leu, dos Delitos e das Penas. Então, Na Máquina do Tempo, filme sobre viagem no tempo, a gente colocou. Então, isso é importante,
porque aí você torna um leitor ativo. Não é nada melhor do que você ler interagindo com o livro que você está lendo. Né? Então você vai, não fica só alguém passivo, né? Mas você começa, vou lá atrás, vou investigar, como que é, vai tomar nota de alguma coisa e assim por diante. Então, explore sua imaginação. A experiência uma experiência prazerosa, de você faz uma imersão na história. Então, é explorar ao máximo sua imaginação e os recursos que tem disponíveis. Sim, esses recursos, né, da pesquisa da internet, ao invés de eu pegar e entrar e ficar aleatoriamente sendo atraído pelos algoritmos, eu passo a comandar, não vou fazer minha pesquisa, quero entender como é que é isso, né? Essa referência. Então, buscar imagens que facilitem a sua imaginação. Então, aí é você trazer as imagens a seu favor. Dessa telinha, em vez de você ficar perdido com os malucos um contra o outro, não, vamos nos aliar. E aí você vai conduzir, porque a sua leitura, a sua pesquisa está fazendo isso. E dentro do livro Os Livros é um clube de leitura que a gente favorece esse tipo de coisa através do Telegram. É uma particularidade que eu não vi em outros clubes de leitura que tem lá na internet, está pelo YouTube, assim por diante. Então, quinto, que é uma outra faceta disso que a gente acabou de falar, que é assim, conte com a tecnologia a seu favor, que é livros em bancas gratuitas, né? Quer dizer, então, PDF, assim, por exemplo, buscar esses livros menos gratuitos. Então, que você tem chance desse tipo de uso. Tem uma tecnologia que disponibiliza inúmeros títulos que estão em domínio público, então de você também poder fazer isso. Mesmo a Amazon, né? Quer dizer, a Amazon tem livros do Kindle que são gratuitos. Livros, títulos muito interessantes, simples para os bobos, mas títulos muito interessantes também, né? Então, gratuitos. E volta e meia eles injetam mais textos ali, que procurando acha pode ser baixado gratuitamente. Basta você abrir uma conta lá na Amazon e você põe no seu carrinho, de grátis, né? Quer dizer, então, usar a tecnologia a seu favor. Então, primeiro, interesse. Segundo, definir metas reais alcançáveis. Terceiro, desfrute dos momentos vagos. Quarto, explore sua imaginação. Quinto, conte com a tecnologia a seu favor. Sexto, opa, que coisa bacana está aqui, participe de um clube de leitura. Tá legal? Então, porque um clube de leitura, você partilha a sua experiência, tanto do ponto de vista pessoal, né? Então a gente depois se pôde, com o fim da pandemia, poder ter momentos presenciais aqui, né? Então não só à distância, mas presenciais, conhecer outras pessoas. Então, participar de um clube de leitura é a sexta sugestão que dá para quem quer criar esse hábito de leitura, né? Quer dizer, depois 7, visitar bibliotecas e livrarias. Não é melhor que você se vê em meio a muitos livros, não é? Então, visita a biblioteca, né? Você pode, pega, abre o livro, vê, né? Mexe com ele, na livraria também, né? Vai, né? Volta e meio que na manada tem gente que perde muito tempo vendo livro, né? Isso aí depois se levar nada, né? Mas só isso já é uma coisa legal, porque é um estímulo. Então as livrarias também têm esse papel, né? De você ter esse contato direto com o livro, você poder manusear o livro, você ter uma ideia do que você está tratando, né? E assim por diante. 8º, né? Então, interesse, definir metas reais alcançáveis, desfrutar dos momentos vagos, explorar sua imaginação, usar a tecnologia a seu favor, participar de um clube de leitura, visitar bibliotecas e livrarias. E aí, 8º, não insista em uma leitura que não gostou. Não se martirize por não terminar um livro, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, vai que no nosso clube de leitura tem um determinado livro em que você ou não gostou do livro que está sendo proposto, ou porque surgiu alguma coisa que impediu que você vencesse aqueles prazos que estavam ali sendo dados. O mais importante é que a pessoa, nesse sentido, não desista, né? Quer dizer, então, perdi o interesse no livro, não se culpe por isso não, né? Tem livros que é assim mesmo, quer dizer, mais importante que o livro seja, mas naquele momento não te tocou, né?
Mas veja a live, né? A sugestão é essa, porque aí você mantém uma conexão com o clube, e é muito importante que você mantenha essa conexão como forma de ajudar, porque aí isso ajuda você não se martirizar tanto. Então você vê, se tem uma ideia como é que o livro, da temática que desenvolveu, dos aspectos que foram levantados ali, das reflexões desenvolvidas, argumentações. Então o importante é não desistir, é o recado que o PC sempre dá, persista. Afinal de contas, hábito é o que você forma com atos repetidos. Cada ato, ele seja repetido, ele vire atos, né, sejam constantes, perseverantes, ele ajuda nisso. Então e aí um leitor em descoberta, ele precisa, diz lá o PC sempre, ele precisa pensar a longo prazo e desenvolver cada vez mais seu hábito de leitura, né? Então, lembrando, é normal não gostar de determinados gêneros, se identificar com outro, e por isso que o nosso clube de leitura, a gente já viu quantos gêneros já passamos por eles, né? Distopia, ficção científica, filosofia social, pensamento militar, autobiografia espiritual, direito penal. Agora o próximo vai ser um panfleto político, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista, e a seguir depois vai ser um documento pontifício, 100º ano, e depois uma sátira social, que são as viagens de Gulliver, que muitos trabalham com um livro infantil, né? Aliás, é muito vendido como livro infantil, mas é uma sátira social, né? É o avô do 1984, né? Esse livro, Viagem de Gulliver. Então, pensar a longo prazo, não concluir, ao invés de, então não dá para mim, não é porque eu não consigo terminar nunca, e deixa de lado, né? Não deu, vamos ver se o próximo vai. E cada vez mais, eu digo que participe e assiste a live, né? Porque não leu, mas assiste, manda alguma questão, né? Queira aprofundar ali, não li, mas eu estou curioso desse ponto, pode explicar melhor, né? Então vai participando dessa atmosfera e ela ajuda. Por isso que o PC sempre colocou lá no ponto 5, no ponto 6, participar de um clube de leitura. Quem quer criar um hábito, encontra dificuldade, é importante ter um espaço que as pessoas ajudem, né, trocando ideias, mas também se dar o seu lado de contribuir. Então são esses pontos, né? Não sei se você não tem alguma sugestão de algum outro ponto. Não, eu ia comentar em relação a insistir com leitura. Lembram que o meu diretor espiritual é o Padre Cássio, né? Então ele sempre fez a direção espiritual sugerindo livros para ler, dava direção, lê isso aqui que tem a ver com aquilo que a gente conversou e tal. E eu lembro que, assim, desde novinha, e tinham 2 livros que eu não conseguia ler de jeito nenhum. Aí eu deixo Padre, não tá dando isso não, ele deixa de lado, depois você pega. Então, assim, às vezes a leitura, naquele momento que você está ali, você não consegue caminhar. Então, foi um livro que só acho que depois de 2 ou 3 anos que eu peguei de novo aí consegui ler. E teve um que até hoje eu não terminei o livro, não emperra, não vai. Então, assim, foi o que ele falou, não se martiriza, passa para outro. Não tem, eu acho que um dos grandes problemas de leitura é que a grande maioria das pessoas, as leituras são impostas, por causa do colégio, depois faculdade, né? Então, a pessoa acaba lendo por uma imposição para ganhar nota, para passar de ano, mas não desenvolve o amor à leitura. Então, isso que eu acho muito legal do clube de leitura, para fazer você ir além daquela leitura, você olhar o entorno, você ter essa coisa de querer descobrir algo mais, né? Conhecer quando que o autor escreveu, por que ele escreveu, para quê, como é que era a sociedade na época, e você tentar entrar nesse mundo, né? Essa coisa lúdica, né? Uhum. Então isso dá prazer de leitura. Então, assim, é muito gostoso quando a gente vê aqui na loja a pessoa que é ávida por leitura, né? Então ela quer, ela gosta, ela tem esse amor pelo livro. Isso é bem interessante. Isso. Alguma dúvida, alguma coisa, alguma dificuldade de leitura que você quer partilhar com a gente? Eu espero poder falar daqui um tempo que eu consegui ter o hábito de leitura, né? Que venho insistindo há um tempo e estou apanhando bem. Com o tempo você vê a necessidade que você tem de ler, né? Uhum. Você sente falta, né? Sente muita falta, tanto quando você não estuda muito história, geografia, que são 2 matérias que te abrem a visão de mundo, né? Uhum. E nunca fui estudar muito. Então, ou fashion também. Ou fashion, entender, né?
mas nunca tive muito hábito de leitura e hoje sinto muita falta. Você quer debater um tema, você quer discutir sobre algo, tanto na religião como No dia a dia, no na dia a dia, sociedade. tudo, e você não tem para você o suficiente. Você formou seu conceito baseado no que você escutou, no que você ouviu, você tem aquele conceito seu formado, mas se você quiser discutir com alguém aquele assunto, Ter uma base mais tem que ter um profunda, né? embasamento para poder discutir, não adianta. Sem o conhecimento que os livros trazem, não tem jeito. Fora que você visitando outras realidades também, como foi falado, né? Também você está aprendendo. Mas você vai depois Vamos lá, no vai próximo, chegar uma hora, vai. vai. O hora vai. importante é entender assim, que é algo que se constitui a médio e longo prazo. Né? Isso tem de pensar. E sem, claro, e sem essa ansiedade de algo imediato. Né? Quer dizer, então, sabe, tem super cálculo e dentro de um grupo que favorece é isso. As pessoas estão aí, trocam ideia, né? Então, se você todo mundo está tendo aquela mesma meta de ler aquele texto, né? Então um não conseguiu, mas outros conseguiram. Bom, vão trocando as coisas e vai, de alguma forma, usufruindo desse ambiente. O ambiente vai ajudar também as pessoas a ir no passo a passo. Hoje não consigo com esse texto, também pode conseguir com outro. E não precisa de fazer o ou. Né? Quer dizer, então assim, de repente tem outro livro que seja importante para eu ler, então eu vou ler aquele outro livro e vou deixar outros de lado. Não é? Pode fazer simultâneo, não tem problema. Pegar se o seu assunto é muito sério, pegar um de ficção para ler junto, né? Quando você estiver cansado, ler um de ficção. Então revezar. Uma vez que a gente faz isso, pega um mais sério, pega de repente uma poesia, uma coisa leve, né? Porque dá sono. Quem não tem o hábito de ler, quando você começa a ler, vem o sono também. Mas é uma coisa tem também muito sono. que eu, pelo menos... Então, para estudar, ler, qualquer coisa, Exato. tem um hábito de dar sono. Eu lembro uma vez no curso da Ziza que ela falou isso. Às vezes, quando a gente pega uma coisa que é muito, não só livro, mas você está numa palestra, que o negócio está muito acima do entendimento, sabe? Palavra que você não, sei lá, você vai numa palestra de filosofia, não filosofia básica, você nunca ouviu falar disso. Normalmente dá sono, porque é muita informação e você não consegue acompanhar. O neurônio não entra, é além da possibilidade. Começar com algo que Pois gosta mesmo. Algo uma que leitura gosta, agrada. algo leve. Por isso que eu acho legal também. O nosso cronograma de leitura também, ele é sempre muito tranquilo. Não é aquele cronograma, você tem que ler 10 páginas por dia, aquela coisa, não tenho tempo e nem tenho cérebro para isso, não tenho costume. Não, é uma quantidade que é agradável, mas também não é aquela coisa da meta, né, que é alcançável, mas também não é aquela meta bobinha demais. Porque você coloca, lê um parágrafo por dia, desanima, porque vai ficar comprido e não é um desafio pra gente. O legal não tem nem um enredo fechadinho ali. Pois né? então assim, as metas são interessantes porque você lê um trecho que tem uma conclusão dentro daquela leitura, né? E não é cansativo, dá para você ler e é um desafio, porque não é uma leitura tão assim, não, eu tenho que ler um pouquinho mais do que o meu normal. Então isso vai desafiando a gente, né? Isso é bem interessante. E em relação a sono também, eu vejo assim, aí tem que olhar horários para ler. É igual oração. Se eu pegar o texto para rezar antes de dormir, eu vou acordar com o texto caindo na cama em algum lugar e eu sei que eu não cheguei na Salve Rainha. Então eu passei, não, eu vou rezar o texto no horário que não vai me dar sono, porque vai dar sono. Então assim, pegar, se ler o livro, meu horário é antes de dormir, eu vou ler deitado, não, isso dá sono, então eu vou ler sentado numa mesa. Então a gente começa também a saber o que o seu organismo pede, né? E não brigar com ele nesse sentido. Não, eu só durmo, mas que hora você está lendo um livro? Estou lendo livro às 10, 11 da noite antes de dormir, deitada na cama. Certamente vai dormir. Às vezes pode ser bom também ler dentro de casa, andando, lendo em voz alta. Aí eu já não sei, não. Não, essas coisas elas ajudam por quê? Essas coisas ajudam por quê? Porque assim, a gente não se dá conta às vezes do seguinte: a gente pensa que a leitura silenciosa é uma coisa natural, não é? Ela é uma conquista da civilização. Então você tem, em peças de teatro antigas, por exemplo, os gregos antigos, você percebe que não tem leitura silenciosa, as pessoas leem em voz alta. Né? Então, foi aos poucos que foi se
tendo essa conquista de você. Então que você vai se familiarizando mais com a escrita, com a leitura. Hã? Não, veja bem, o contexto mostra que a pessoa não leu silenciosamente. Ela deu uma carta e a pessoa está lá e ela leu. Não é isso. Não é? Deu a carta e ela está lendo em voz alta, mesmo que ela esteja sozinha. Não é? Quer dizer, então, então isso é indício não só em peças de teatro, poema também. Não é? Quer dizer, então, nos épicos, de você percebe que a leitura silenciosa, ela é uma técnica que ela foi se desenvolvendo com o tempo. Tá? Então, se a pessoa ela tem dificuldade, às vezes, de concentrar, então ela ler em voz alta, pensando na voz dela, ajuda ela a concentrar. Não é? Quer dizer, então não pode imaginar que automaticamente eu vou tirar a leitura silenciosa. Tá? Então, isso também é uma dica importante. E quando eu falo, se a pessoa está dispersa, se ela está em casa, né, por alguma coisa, você sugeriu horários do dia, bacana, porque tem hora que você está mais descansado, disponível. Mas você em movimento, isso ajuda você também a estar mais atento. Em relação a não ser silenciosa, eu também acho interessante, até pegando de novo a questão da oração. Quando eu rezo o texto, por exemplo, 5 da manhã lá no estudo do Hesed, me ajuda muito o quê? Eles estão falando também. Então eu não estou rezando sozinho. E eu posso, inclusive, dividir. Eles rezam uma parte da Maria, eu rezo a outra. E eu estou ouvindo outra voz rezando também, outras vozes rezando. Então, assim, e eu estou rezando em voz alta também. Que mesmo se eu estou sozinho em casa, estou rezando ali, mas eu estou fazendo a oração em voz alta. Né? Então, isso ajuda realmente a você ficar mais atento à oração do que rezar silenciosamente. Então, realmente, para a leitura deve ser. E até no sarau que a gente faz para falar, declama poema e tal, é uma coisa bem que ajuda a memorizar, né? Porque você está lendo e você está ouvindo, você está falando e você está falando. Então, você está usando mais sentidos, né? Isso. Por exemplo, a pessoa sabe que ela tem diferentes recursos e que ela pode utilizá-los, né? Alguns vão funcionar melhor, outros nem tanto. Para cada pessoa deve funcionar de uma forma. Mas o negócio é a gente buscar e ver a melhor forma para a gente, né? Para se adaptar e funcionar, né? Pra gente. É uma coisa assim. Não tem muito a ver, mas tem. Quando fala, uma vez que eu ouvi na homilia, né? Primeiro mandamento, amará a Deus sobre todas as coisas e com de todo o seu entendimento, né? Aí aquilo me deu um estímulo também, amar a Deus sobre todas as coisas, só isso que eu vou falar. Mas você vai ler lá na passagem, com todo o seu entendimento. Ou seja, você tem também que conhecer, né? Conhecimento para amar mais. Aí, pelo menos no ponto religioso, mas que serve para outras coisas também, aquilo me deu um estímulo daquele dia assim, específico, sabe? Para buscar mais, uma coisinha que... porque tem também, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, daquele dia me deu uma ajudinha, me deu uma leitura, né? Uma cutucada. Aí quanto mais a gente conhece, e com essas coisas também, né? De você ter coisas além. Um filme que é interessante, ou uma outra leitura que vai ser assim, incidental, né? Naquela ali, que vai amarrar, né? Você conhecer alguns personagens, dependendo do tipo de leitura, isso é bem interessante. Coisas do livro é legal quando você coloca lá alguma coisa no YouTube, coloca um videozinho sobre aquele assunto daquele livro, nos livros livres, né? Aí ajuda, né? Sim, é bacana, assiste um vídeo do assunto daquele livro, isso te estimula, né? Bom, então, como eu disse, a gente tem sempre essa perspectiva de diferentes gêneros, né? O livro de ficção, não ficção, cada um vai ativar uma parte do cérebro e o importante é que a gente não se fixe em um único gênero. Né? O importante são que eles são obras que impactaram sobre a nossa civilização. É essa que é a atenção, tá? Que a gente tem aí. Então a gente viu aqui a importância da leitura, né? E que a gente possa, de grandes santos já falaram, inclusive, da importância da leitura também, da leitura espiritual, né? Para realmente buscar a santidade. E a leitura no geral, porque a gente viu que ativa tantas coisas, principalmente a questão de você saber pensar, raciocinar. Hoje a gente vive numa sociedade tão manipuladora, né? E a gente consegue entender com
com isso aqui, como aqueles que querem manipular, que querem impor alguma coisa, como para eles é importante que as pessoas não leiam, que as pessoas não estudem, que as pessoas não tenham um raciocínio por conta própria, porque é mais fácil realmente uma geração que a gente tem, que a gente vê que simplesmente, né, cola e copia, que não se aprofunda, que fica só repetindo as coisas, não lê texto, só vê o título e não entra nas matérias. Você vê na internet, você não pode escrever muito texto, senão as pessoas não leem, você não pode fazer um vídeo muito longo, porque as pessoas não assistem, as pessoas não têm permanência nas coisas. Você está vendo televisão, está ouvindo a música, está com o celular na frente, então não consegue se concentrar em nada. Então, assim, a leitura vai ajudar nisso, a leitura vai ajudar você a manter o foco, a você crescer realmente, até na tua profissão, para você ser um bom profissional, conhecer mais do seu assunto. Então, assim, para a formação humana, a leitura é muito, muito importante. Então, para a gente fazer diferença mesmo na sociedade de hoje, criar bons leitores. E quando eu digo criar bons leitores, não só criança. Você tem lá até seus 80 anos, quer despertar para a leitura, seja muito bem-vindo. Não interessa a tua idade. É sempre hora da gente criar hábitos novos, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Eu lembro quando eu me formei na faculdade, teve a missa, né, de formatura na faculdade, eu lembro que o Monsenhor Elide, na época, era meu pároco, e ele falou, me deu os parabéns, e ele falou assim, filha, uma coisa que você nunca deixe, mesmo formada, de aprender alguma coisa nova. A gente está sempre tendo que aprender alguma coisa nova para a gente ter sentido de vida. Então, sempre busca alguma coisa, um curso, aprenda. A gente tem sempre o que aprender, a gente tem sempre o que ensinar, mas a gente tem sempre o que aprender. Então, seja muito bem-vindo você que tomou essa iniciativa, né, de querer ser um amante da leitura. Vale a pena, assim, o livro, ele é algo fascinante, assim, a gente observa que na história da humanidade, quando o livro surge, seja primeiro na forma de rolo, né, não na forma que a gente tem hoje, a gente chama de códice, né, códice, mas na forma de rolo, as sociedades que adquirem o livro, elas reservam na sua cultura um lugar todo especial para o livro, né? Então, poemas que guardam a memória dos seus livros mais importantes, livros sagrados, e abre-se o rolo de um livro no céu. Então você sempre faz inscrições muito importantes, porque você coloca o livro num lugar bastante especial. Não é à toa que quando se pensa em destruir sociedades, culturas, parte-se para destruir seus livros. Né? Então, o primeiro livro que a gente abriu, o livro que é o Fahrenheit 451, que os bombeiros eles existiam para poder destruir os livros. Então, quem lia era perigoso. Era perigoso. E que as pessoas, portanto, elas guardavam, decoravam os livros para poder preservá-los. Porque os livros estavam sendo destruídos, então uma forma é cada um decorava um livro. Isso, inclusive, lembra um filme que a gente viu ontem, e vale a pena, fica uma dica aí, que não volta, uma dica aí para quem quiser assistir, o livro de Eli, tá? A gente assistiu pela Brasil Paralelo, acredito que tenha no YouTube também, um livro muito interessante, e acontece isso, né? Com Denzel Washington, muito bom, e tem toda é um livro de ação, né? Um filme de ação muito bom, e que tem todo um contexto falando da importância da religião, né? Do livro, do impacto que causa você ter ou não, né? Aplicar ou não os valores dentro da sociedade. Vale a pena, assista. Que também envolve destruição de livros. Exatamente. E conservação de livros, e luta por preservar livros. Exatamente. Então a gente vê que esse é um tema recorrente. Então o acesso através dos livros, de todo um universo, né, que às vezes a gente perde quando não mergulha neles, e esse exercício de fazê-lo através dos livros, né, que permite que a gente desenvolva muito mais competências e habilidades do que outras atividades que podem fornecer isso para a gente, mas que não exigem tanto da gente, né, quer dizer, é muito importante. Então E o 1984 também fala disso, né? Em relação à destruição da memória, né? E você vai
querer reconstruir, esconder o passado. Certos livros são destruídos ou são guardados só reservados a pessoas especiais. Né? Quer dizer, volta e meia esses temas, eles como Admirável Mundo Novo também vai nesse diapasão também. Então é inevitável, mas quando você recontar a história, você eliminar aqueles livros que você, né, ameaçam dar um curto-circuito na sua narrativa. Ameaça trazer a verdade à tona. Para você criar. Então isso é muito importante. E daí essa preocupação com criar rápido de leitura. O clube de leitura se propõe justamente a ajudar a isso. Tá? Então tem as ditas aí, né? Eu dei a referência do site do Crescer Sempre, crescersemple.org.br/hábito de leitura, tá lá, tem esses elementos todos que eu listei aqui, que ele desenvolve, buscar temas de interesse, definir metas reais alcançáveis, 2, 3, desfrutar momentos vagos, 4, explorar sua imaginação, 5, contar com a tecnologia a seu favor, 6, participar no clube de leitura, 7, visitar bibliotecas e livrarias, e 8, não insistir na leitura que não gostou. Isso, não insistir na leitura que não gostou. Sempre, e aí persista, né? Mas não se culpe por causa disso. Tá? Porque, e um detalhe que vale a pena importante, assim, não se culpe por causa disso. Por que você não vai se culpar? Porque você tem também o seu tempo e os seus limites. Tá? Isso está dito lá no texto. Tem o seu tempo e os seus limites. Você vai se culpar do seu tempo e dos seus limites? É uma realidade ali, entendeu? Mas mantenha sempre, portanto, esse contato. Dependendo do momento de vida que você está, você não vai gostar daquele livro naquela hora. Daqui a um tempo você pega e vai gostar. Perfeito. Cada coisa a seu tempo. Então, você já sabe. Segunda que vem, a gente já começa, então, o Manifesto Comunista. Se você já tem ele em casa, já se prepara. Se você não tem, você pode adquirir ou consegue em PDF, né? Como você quiser. Aqui na loja deve estar chegando até o fim dessa semana. E na segunda-feira, então, a gente vai ter a live inicial já com o Manifesto Comunista para a gente começar a leitura. Então, fiquem tranquilos que o cronograma vai ser colocado para vocês. É um cronograma tranquilo para a gente poder ler junto, cada um na sua casa. E no dia das lives, que vão ser aqui na loja, então você pode, se você tem condição de estar na loja aqui presencialmente, beleza. Se não pode, você assiste aí pelo Instagram ou depois a gravação que vai subir no canal do YouTube Mana Católica Oficial, tá bom? Muito obrigada, tchauzinho, Cris, dá tchau aí pro povo. Tchau, tchau. Até, valeu, fiquem com Deus. Bye, bye.